Sol, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Semana que vem nós teremos um debate importante no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. O relatório do senador Pimentel sobre o novo Plano Nacional de Educação será apreciado na CAI. Nesse momento, um dos assuntos mais discutidos da proposta apresentada pelo senador Pimentel é como financiar as demandas educacionais do novo Plano Nacional de Educação, as quais serão necessárias para que o país consiga dar um salto de qualidade na área e resolva, em definitivo, dramas que algumas nações vizinhas nossas já resolveram, algumas delas há pelo menos 2 décadas. Dramas como, por exemplo, padecermos de uma sociedade em que ainda convive com o analfabetismo, em que 8,5% de sua população convive com o analfabetismo. Uma sociedade que não universalizou o ensino médio, uma sociedade, um Estado que não consegue possibilitar acesso ao ensino superior pleno a todos. Uma das fontes alternativas complementares de recursos para a educação é a destinação dos royalties oriundos da produção do petróleo. E a partir da edição da medida provisória 592 de 2012, este assunto ganhou força aqui no Congresso Nacional. Ampliamos o debate sobre a destinação dos royalties para a educação. No teor da proposição da medida provisória 592, vinha a ideia de destinar parte dos royalties da produção de petróleo para a educação. Após a derrubada dos vetos apostos ao projeto de lei número 12734 de 2012, a referida medida ficou prejudicada e a Presidente da República enviou recentemente ao Congresso Nacional o projeto de lei número 5.500, desta feita tratando somente da destinação de royalties para a educação. Em 2011, e aqui eu quero trazer alguns dados que considero importantes para esse debate. Em 2011, segundo o Anuário Estatístico do Petróleo, editado pela Agência Nacional do Petróleo, foram repassados para as diversas áreas do governo 12,9 bilhões de reais a títulos de royalties. Igual valor foi repassado, ou seja, 12,9 bilhões de reais com participação especial. Esta receita tem crescido à razão de 4% ao ano. Tanto o projeto do Executivo quanto o relatório do senador Pimentel propõem que 100% dos royalties destinados aos governos, sejam destinados à educação. Mas percebamos, tanto o projeto do Executivo quanto o relatório do senador Pimentel diz que somente os royalties derivados dos contratos dos contratos futuros fixados, firmados após 3 de dezembro de 2012. Ou seja, somente serão destinados para a educação os royalties dos contratos derivados da 11ª rodada do leilão da Agência Nacional do Petróleo, que está em curso, está se concluindo no dia de hoje, teve início no dia de ontem. Inclusive, abro parênteses para destacar deste leilão e desta rodada, o destaque para o lote, o bloco intitulado Foz do Rio Amazonas, que corresponde a toda a costa amapaense e corresponde e que foi adquirida pelo bônus de 803 milhões de reais. Quero aqui destacar, então, que tanto o relatório, tanto o projeto de lei 5.500, quanto o relatório do senador Pimentel, fala que os royalties que serão destinados à educação serão somente os royalties futuros. Os royalties a partir dessa primeira rodada, ou seja, os royalties firmados no último dia 3 de dezembro em diante. Nessa perspectiva, senhor presidente, quem sabe no meio da vigência do próximo Plano Nacional de Educação, ou seja, na próxima década, isso comece a ter algum efeito.
A imprensa estimou em 7 bilhões de barris a soma das áreas produtivas leiloadas. Ou seja, o que foi leiloado ontem e hoje, e o futuro que foi leiloado, e o futuro previsto, dá algo em torno de 7 bilhões de barris. Isso corresponde a cerca da metade do que hoje é produzido pelos contratos existentes. Assim, sendo assim, provavelmente nos últimos 5 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, do próximo Plano Nacional de Educação, nós teríamos 6,5 bilhões de royalties, ou então 41 bilhões de royalties na parte final do plano, da vigência do próximo Plano Nacional de Educação. Também está prevista a destinação de 50% dos dividendos dos recursos direcionados ao Fundo Social, ao chamado Fundo Soberano, que aglutina recursos recebidos pela União originários do pré-sal. Senhores senadores, senhoras senadoras, vejam, não serão somente os dividendos das aplicações quando nós dizemos, tanto no relatório do PNE, quanto no projeto 5.500, que serão 50% dos dividendos dos recursos direcionados ao Fundo Soberano, nós estamos só destinando para a educação as aplicações dos dividendos feitas no mercado financeiro internacional, que corresponde a juros baixíssimos. Isso, nesse formato, significa parcos recursos para a necessidade que nós temos de investimento na educação em nosso país. A posição que defendo, senhor presidente, é que a totalidade dos royalties, nenhum centavo a menos, nenhum tostão a menos, tanto da participação especial, quanto da exploração do petróleo em terra ou mar, seja no pós-sal, seja no pré-sal, todos os recursos da produção do petróleo anterior a 3 de dezembro de 2012, posterior em relação aos contratos futuros, ou seja, que o inteiro teor dos recursos e royalties do petróleo em nosso país sejam destinados à educação. É importante compreender que, com isso, nós estamos fazendo o mais importante investimento que esse país poderia fazer, que é o investimento em ciência, tecnologia e no futuro. Vejo no plenário do Senado meu caríssimo amigo, deputado Davi Alcolumbre, que tem comungado conosco dessas opiniões sobre o tema. E o deputado Davi acompanhou que essa semana o nosso partido, o PSOL, que governa a Prefeitura de Macapá, numa atitude de profunda coragem do prefeito Clécio Luiz, resolveu destinar a integralidade dos royalties de Macapá para serem investidos na educação. Hoje é pouco, de fato. Hoje é um pouco mais de 2,5 milhões, pouco mais de 3 milhões de reais, porque a atual fórmula de partilha dos royalties é a seguinte: 8% são distribuídos com base no FPE e no FPM, e por isso o valor recebido por Macapá é de algo em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Esse valor pode vir a subir caso o Supremo Tribunal Federal valide a decisão do Congresso e derrube o veto da Presidente da República, a Lei 12.734 de 2012. Esses recursos, em Macapá, por exemplo, poderá chegar a 13, talvez a 14 milhões de reais. Só que, independente do valor ser 3, independente do valor ser 14, seja qual for o valor, o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara dizendo 100% do valor vai para a educação. Isto foi feito na véspera da realização do 11º leilão da Agência Nacional de Petróleo. E eu quero reiterar a informação que prestei ainda há pouco aqui. O leilão da Agência Nacional de Petróleo consagrou que o bloco de petróleo que teve o maior bônus na sua aquisição foi o bloco denominado Foz do Rio Amazonas, que corresponde exatamente à costa amapaense. As empresas Total, francesa, British Petroleum, inglesa, a nossa Petrobras, a OGX, também brasileira,
a Queiroz Galvão, a Premier Oil, a Pacific Brasil, a Premier Oil inglesa e a Pacific Brasil canadense e mais a Ecopetrol colombiana, além da BHP Petroleum australiana, são as empresas vitoriosas do bloco Foz do Rio Amazonas. Por esse bloco, esse conjunto de empresas pagaram, o conjunto dessas empresas, a soma do que foi pago por esse conjunto de empresas, totalizou 802 mil reais. Portanto, do bloco, de todos os blocos de petróleo colocado no leilão de ontem, o bloco que teve o maior valor de bônus foi o bloco da Costa Amapaense. O bloco da Costa Amapaense confrontará 4 municípios. O município de Oiapoque, o município de Amapá, o município de Calçoene e na octagonal do município de Macapá. Veja, então, a dimensão, senhor presidente, da decisão do prefeito da minha capital. Foi que, mesmo Macapá vindo a se tornar um município produtor de petróleo, mesmo a produção de royalties da cidade, a produção, os recursos destinados pela produção de royalties na cidade virá a triplicar, quadruplicar, quintuplicar, seja quanto for. O sentido do encaminhamento do projeto de lei apresentado ontem e protocolizado junto à Câmara Municipal de Macapá é que 100% desse recurso, sejam 3 milhões de reais, sejam 14 milhões de reais, sejam 100 milhões de reais, sejam 500 milhões de reais, eles vão ser integralmente destinados à educação. Sem mediação de data, sem dizer que é a partir de data tal, sem dizer que é a partir do leilão, de antes, de depois, dizendo que todos os recursos são destinados sem mediação. Isto é entender o que é prioridade, porque é óbvio que é fácil falar que educação sempre é prioridade e não fazer gestos. É o velho termo que eu costumo utilizar assim, da consígnia leninista. Palavras só convencem, são exemplos que arrastam. E este foi um exemplo concreto de dizer que é possível que o melhor investimento que um governo, seja ele municipal, seja um governo estadual, seja um governo federal, o melhor e maior investimento que um governo pode e deve fazer é um investimento no seu futuro. Não, no seu futuro não, no futuro da sua sociedade, no futuro da formação do seu povo. O Brasil tem uma lacuna, o Brasil tem um débito com o seu povo. O Brasil não conseguiu erradicar o analfabetismo, enquanto nações vizinhas nossas já conseguiram. O Brasil não consegue universalizar o acesso ao ensino superior. E isso, para ser feito, para ser concretizado, precisa mais do que palavras, precisa de ações concretas, precisa de gestos, precisa de exemplos. Precisa que seja concretamente demonstrado pelos governos que o conjunto dos recursos podem e devem ser destinados à educação. Eu espero, senhor presidente, que este exemplo de Macapá, da capital do meu estado, seja seguido por outros municípios no meu estado, por outros municípios no Brasil. Eu espero que este exemplo seja seguido pelo governo do meu estado, por outros governos estaduais. Eu espero que esse exemplo seja, por exemplo, debatido nessa casa, seja seguido pelo Congresso Nacional. Precisamos resolver os problemas da educação imediatamente. Criança que não tem direito à creche, não tem acesso à creche, nossa capital, por exemplo, a capital do meu estado, é uma das que se ampliou nos últimos anos o débito de fornecimento de creche para as suas crianças. Jovens que não têm direito à educação, à informação. E o povo brasileiro, a sociedade brasileira, que ainda padece de boa parte da sua população, ainda, repito, com o drama do analfabetismo, tem pressa para ter garantido o direito ao acesso à escola, ter garantido o direito ao acesso ao futuro. Eu não acredito que somente isso é suficiente. Eu acredito que, mais que isso, é fundamental nós ampliarmos a participação do investimento em educação no Produto Interno Bruto. Hoje, em pouco mais de 5% do nosso PIB. É necessário nós investirmos 10% do PIB em educação.
Isso significa acrescer 200 bilhões de reais no investimento que tem a educação hoje. E, obviamente, somente os royalties do petróleo são insuficientes para isso. É necessário vontade política. A Câmara fez um bom sinal quando aprovou lá 10% do PIB para a educação. É necessário que nós continuemos com essa formulação no Plano Nacional de Educação. Quero, por fim, senhor presidente, parabenizar a Prefeitura de Macapá, o prefeito Clécio. Eu espero que o quanto antes a Câmara Municipal de Macapá vote o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura de Macapá e que o exemplo de Macapá, a coragem demonstrada em dizer que não tem mediação para investir em educação, que se pode e que é possível destinar todos os recursos e suas riquezas minerais, todas as suas riquezas para a educação, que é fundamental não ter limites no que deve ser investido para melhorar a qualidade da educação. Nenhuma sociedade no mundo, nenhuma civilização evoluiu em nenhum tempo, nenhuma civilização evoluiu se não destinasse o melhor dos seus recursos humanos, materiais, dos seus recursos financeiros, dos seus recursos concretos ao investimento na educação. Quero, senhor presidente, ao concluir, anunciar que estamos propondo para o próximo dia 6 e 7 de junho, em conjunto, deputado Davi, com nossa bancada federal, com Vossa Excelência, um seminário com a intenção de debatermos com a sociedade amapaense as consequências da produção de petróleo na costa amapaense. É uma realidade nova, é a vigência de uma realidade nova, é a possibilidade de geração de uma cadeia produtiva nova de trabalho e de empregos para os amapaenses. É um outro horizonte e é fundamental que a sociedade amapaense esteja preparada. Vamos estar na próxima segunda-feira, sendo recebidos pela presidente da Agência Nacional do Petróleo, no Rio de Janeiro, para debatermos as consequências do leilão da Foz do Rio Amazonas. E a nossa intenção concreta é realizarmos esse seminário em seguida, que já confirmou para esse seminário a presença da Agência Nacional do Petróleo e de técnicos da Petrobras, para debatermos a realidade futura da exploração de petróleo na costa amapaense. Permite uma parte? Senador Eduardo Suplicy, é uma honra para mim ouvir Vossa Excelência. Senador Sérgio, permita um diálogo, tendo em conta as reflexões que Vossa Excelência colocou, senador Randolfo Rodrigues, sobre a utilização do petróleo. E acho muito importante que o Brasil e o Amapá, agora com o exemplo que Vossa Excelência dá, inclusive um prefeito que resolveu destinar os royalties advindos da exploração de recursos naturais, do petróleo, para a educação. E acho que é muito importante que nós destinamos os recursos necessários, se possível, para prover a igualdade de oportunidades de educação para todos. Mas, para que aquelas pessoas que efetivamente tenham dificuldades de recurso até para o seu sustento, para essas pessoas poderem efetivamente estudar, cabe também prover os recursos necessários para as suas necessidades vitais. E, mesmo que agora tenhamos a possibilidade de destinar os recursos para a educação, se pensar neste complemento, até para que todos efetivamente tenham a condição de estudar, é que vem a reflexão que eu quero lhe dizer sobre o que o Senado e a Câmara já aprovaram, o presidente Lula sancionou, para ser instituído um dia por etapas, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até o dia que tenhamos uma renda básica como um direito à cidadania para todos os habitantes. No Amapá, hoje, quantos são os habitantes? A população é 620 mil habitantes. Então, se fosse no Amapá, para os seus 620 mil habitantes.
Todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passarão a ter o direito a uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais. Até para o senador Randolfo Rodrigues, até para o governador do Amapá, Capiberibe, sim, Camilo, para os empresários mais bem-sucedidos também, mas, obviamente, os que temos mais, contribuiremos para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. Com isso, temos algumas vantagens. Me permita eu sintetizá-las. Pois não. Primeiro, é muito fácil de compreender. Imagine o governador do Amapá dizer que, a partir de janeiro de 2016, todas as pessoas, os 620 mil e tantos que existirão, então, mesmo os estrangeiros ali residentes há 5 anos ou mais, passarão a ter o direito de receber, comecemos com um valor pelo menos igual ao mínimo que hoje é pago pelo Bolsa Família, R$ 70 por mês a todos, mas um dia será 100, um dia 150, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso do Amapá e do país. A ninguém será negado. Então, se eu aqui fosse explicar o Bolsa Família, demandaria 3, 4 minutos para explicar as regras, mas se o governador explicar, a partir de janeiro todos vão receber, digamos, R$ 100 por mês, fica muito fácil de todos compreender. O direito inalienável de todos participarem, pelo menos um pouco, da riqueza comum. Mas daí vêm as outras vantagens. Eliminamos... Senhor presidente, eu queria dizer que estou inscrito para falar depois do nobre senador Randolfo e queria oferecer o espaço do meu tempo, do meu pronunciamento, para que o nobre senador Suplicy pudesse continuar a sua intervenção. Senador Armando, Vossa Excelência realmente está inscrito como próximo líder. E antes de Vossa Excelência, inclusive eu estou inscrito para encerrar. Mas 1 minuto para concluir, então, senador Randolfo, com a parte... Posso permitir 2? Pedir 2 para explicar? Para concluir mesmo. É que nós já fomos em 5 minutos de a parte. Mas não é toda hora que... É o orador que... Uma oportunidade como essa. Eu vou ser o mais rápido possível. Eliminamos qualquer burocracia envolvida, em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal. Qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer só recebo tanto, por isso mereço tanto. Elimina-se o fenômeno da dependência que causa as armadilhas da pobreza e do desemprego e é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano que teremos a maior vantagem, porque aquela pessoa que às vezes por falta de alternativa para prover o sustento em casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, ou vender o seu corpo, ou se submeter à condição de trabalho quase escravo, esta pessoa, a partir da renda básica para ela e para todos na sua família, passará a ter o direito de dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa. Agora eu posso aguardar um tempo até que surja uma oportunidade, quem sabe faça um curso profissional com os recursos que o pré-sal vai permitir, ou que o petróleo vai permitir, mais oportunidades de educação, ou fazer um curso para me aperfeiçoar em algo, e daí venha uma oportunidade que, de acordo com a minha vocação, é nesse sentido, de que nos fala Amartya Sen, desenvolvimento para valer deve significar maior liberdade para todos, que a renda básica terá a sua grande vantagem. Quero dizer que se um dia no Amapá quiser me convidar para explicar essas coisas, eu, com maior alegria, irei. Está convidado já de agora e de Obrigado, imediato. senador Sérgio. Vale o mesmo para o Paraná, tá bom? E já concluindo, senhor presidente, está convidado, senador Suplicy, a honra vai ser minha, e inclusive nesse debate, porque isso também incluir através da ideia formidável e fabulosa de Vossa Excelência, também pode e deve ser dentro da estratégia de garantir o acesso à educação para todos. Então, incorporo a parte de Vossa Excelência, agradeço e o convite já está formulado. Muito obrigado, senhora presidente.